Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Araújo, jogador de TCG, juiz de FAB, dentre outras coisas, de Riftbound agora recentemente também. E esse vídeo é um pouquinho diferente. É uma pegada mais reflexiva. Não sei se vocês já passaram por isso, mas vira e mexe isso às vezes acontece comigo de dar um tempo com as jogatinas, com os finais de semana, com às vezes os dias de semana. Não de forma definitiva, não é de uma forma inclusive programada, mas às vezes dá um certo cansaço. Eu não sei se você já teve essa sensação, se conhece alguém que já passou por isso. Não foi a primeira vez que me deu esse tipo de sentimento, talvez não seja a última, mas isso vai muito da própria rotina que a pessoa acaba desenvolvendo, ou a partir de novos projetos, ou mesmo por conta de trabalho ou outros elementos pessoais. Eu vejo que esse fenômeno ele acontece muito diante de final de temporadas. Por exemplo, imagine a situação que eu acho que você já deve ter vivenciado ou conhece alguém que passou por isso. Que seria o quê? A pessoa vai tryhardando, né, fazendo vários finais de semana consecutivos, jogando o máximo que pode durante a semana, durante o final de semana, negligenciando outras esferas da própria vida, às vezes até por fuga ou qualquer motivo que seja. E nisso, quando você consegue atingir o objetivo, que era justamente passar naquela como um dos melhores naquele torneio, ou então num torneio regional ou mesmo nacional, como eu tinha descrito aqui, aí você faz aquilo dali, volta para sua cidade, porque às vezes não é na mesma cidade que você desenvolve aquele, que você participa daquele torneio. Voltou, aí tem um torneio da liga local logo no final de semana seguinte. Você vê mesmo que é natural, inclusive, que as pessoas, né, que estiveram nesses grandes eventos, elas não vão, não comparecem, dificilmente vão realmente, porque né, eu tive que passar por tanta coisa para poder estar naquele final de semana passado, que agora chegou a hora de eu voltar para as coisas que eu deixei de lado para poder dar uma atenção maior e eventualmente eu volto ali pro TCG que eu estava jogando e tal. Isso acontece bastante, já vi muita gente nesse sentido e também vi também os movimentos no sentido de, poxa, eu já não tô gostando tanto dessa comunidade, já não tô gostando mais do jogo que eu jogo, ou então das decisões que a empresa tomou, seja em relação, por exemplo, a reprint, a tá colocando coleções que para mim não fazem muito sentido, como o Universe Beyond, no caso do Magic, ou então cheio de Power Creep, como é o caso que relatam do Yu-Gi-Oh! Ou banimentos excessivos, como foi lá no começo em One Piece, e por aí vai. Né? Então, assim, às vezes a pessoa acaba se tendo algum tipo de desapontamento com aquele jogo e migra para um outro, tá? Então não necessariamente ele abandona, ou então ele vai para um outro segmento de hobby. Que perceba, né? A gente geralmente a gente se interessa por um hobby porque é algo que nos faz sentido e nos traz uma diversão, um lazer, e aí ele acaba mudando de interesse mesmo, né, ao longo da vida e tal. Então isso também acontece. No meu caso particular, não, no meu caso é porque eu tenho realmente, não parei, tá? Não pretendo parar de forma brusca, mas já tem uns, antes mesmo do Mundial, eu diminui bastante a quantidade de vezes que eu jogava na minha loja local. Não porque eu deseje isso ou porque foi algo programado, mas como realmente eu estou com outros objetivos, querendo ser pai, e para isso eu estou passando por um processo um tanto complexo, complicado, para que esse objetivo seja conquistado, já que não vem por via natural. E também o processo de adoção também, a gente está pensando nisso. Isso requer muito esforço, muito contato próximo com a família e já não sobra tantos finais de semana, percebe? E quando você não está praticando, é meio que uma bola de neve. Aí você não pratica muito, como não pratica muito, é quando vai. Você não consegue fazer resultado algum, pelo menos aquele que você costumava fazer, porque você não pegou mais as mecânicas, se esqueceu de algumas coisas, ou então veio uma nova coleção que você não está tão familiarizado assim. Então, no meu caso, né, aqui fica uma sugestão, né, para as pessoas que não estão com tanto tempo também de poder participar nos jogos e tal, foi realmente atuar como juiz. Porque aí você consegue fazer esse tipo de ação mais no background, você consegue fazer isso
estudando em casa e só pontualmente indo para os eventos que necessitam ali de um juiz para poder rodar aquele torneio e tal, eu estou presente, mas também não são em todos, né? Eventualmente pode ter algum que eu queria muito ir, mas por essas questões que eu estou comentando, né, não seja possível. Então, começa a pensar. E dessa forma, eu vou estar sempre atualizado para que quando eu retornar, tiver mais tempo, eu esteja por dentro do que está acontecendo. Vou cometer várias misplays, mas bem ou mal eu sei o que está acontecendo ali. Então isso vai me ajudar a não ficar tão solto no jogo. E também, por exemplo, tendo um outro TCG ali como ferramenta, isso me ajuda também um pouquinho. Foi um dos motivos também de ter procurado o Riftbound, por exemplo. Eu tenho mais datas, porque não necessariamente eu consigo ir num sábado, que é o dia do Flesh and Blood, mas eu consigo ir numa quinta ou numa terça, ou às vezes eu consigo ir na terça, mas aí eu não consigo mais, tem que ir na quinta na outra semana por conta dos compromissos que por vezes surjam. Então, de fato, você ter, para mim, isso é pessoal, tá? Um outro TCG de base, assim, de base não, né? Eu tenho o meu TCG raiz, que de fato é o Flesh and Blood, e tem um secundário, me auxilia a manter esse contato com a comunidade, que muita gente joga os dois, né? E também ter essa flexibilidade de poder ir naquele que eu consigo ir efetivamente, não aquele que eu desejo ir como primeira opção, mas aquele que a minha semana acabou se ajustando, né? Então, para você que passa por um momento, ou passou por um momento em parar e tal, veja se realmente o TCG está fazendo sentido na sua vida. Às vezes realmente até meio chato você ficar enchendo o saco da pessoa para que ela fique. Não, fica aqui, não vai embora, tal, não sei o quê. Não sou muito desse tipo de atitude, porque a pessoa conhece e sabe o melhor de si, né? Então, enfim, siga o seu caminho para aquilo que você achar que faz mais sentido. Mas você que está vendo que alguma coisa não está te fazendo bem, naquele TCG em específico, ou então porque você não está tendo tempo, tente um outro, para que você consiga ainda estar ali envolvido, poder se divertir, poder dar uma renovada no ânimo, inclusive. Ou então, cara, apenas se respeite. Poxa, eu não estou me divertindo agora, dá um tempo e às vezes você volta. Conheço alguns amigos, inclusive um grande colega, amigo mesmo de uma pessoa que passou um bom tempo sem jogar, agora voltou, sabe, depois eu acho que de quase um ano, vendeu tudo e agora tá voltando, tá engajado de novo na comunidade e às vezes esse negócio acontece mesmo. A gente muda de interesse, novas pessoas surgem, outras pessoas vão embora e, bom, é assim mesmo, né? Faz parte da vida como outras coisas da nossa vida mesmo, isso acontece. Isso é coisas situacionais, casuais, às vezes não, às vezes são bem perenes e você consegue ter aquela amizade para a vida toda. Ou então aquele jogo, né, sendo uma coisa que você fica durante anos. Eu conheço várias pessoas, várias mesmo, que jogam Magic há 25, 30 anos, quase, né? Eu poderia ter sido um deles, já que eu tive contato com o Magic no início meados, na verdade, da década de 90, né? Quando eu tinha ali os meus 8 anos, eu tive contato com o TCG e poderia ter continuado durante 30 anos. Eu tô com 38 hoje, então começou com 8, estaria aí com 38 anos jogando Magic the Gathering. Ia ser um daqueles que se reúnem lá numa quinta-feira jogando Modern. Eu nem sei o nome das coisas, né? Eu suponho que seja esse Modern aí, ou qualquer outra coisa, utilizando as cartas antigas. Dito isso tudo, cara, eu realmente espero que você saiba lidar quando, se na verdade essa situação acontecer com você, de você não ter tanto interesse de permanecer jogando. Não é o meu caso, né? O meu caso não foi por perder o interesse, o meu caso foi por falta de tempo. E aí sugiro aqui essa alternativa de você procurar um outro TCG para que você consiga, se isso acontecer, né? Ter mais datas para que seja mais flexível e você consiga ir quando você puder ir e não deixar de ter esse seu hobby ali para poder se divertir. Ou então, se realmente, como passei um tempo, a questão do tempo for algo muito forte e você não conseguir sair de casa por qualquer motivo que seja, você pode se envolver com coisas relacionadas a essas regras. E aí você tentar ensinar as pessoas a como jogar o jogo, mesmo que de forma remota, ou tirar dúvidas, mesmo sem estar, por conta das circunstâncias, tão engajado na comunidade local, comparecendo aos eventos, mas você também tem muito a contribuir de uma outra forma, caso você tenha interesse, é claro. Bom,
Esse vídeo foi bem diferente, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, inclusive como uma forma de saber que isso pode ser interessante eu gravar outras coisas parecidas. Até a próxima, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Valeu!